Chamada de arbopasto, a introdução de árvores na integração lavoura-pecuária-floresta tem como objetivo dar mais conforto térmico ao gado. Vamos ver quando e como fazer na capacitação tecnológica de hoje. Olá, eu sou Ana Karina Salman, pesquisadora da Embrapa Rondônia, e hoje nós vamos falar sobre a arborização de pastagem. Nessa aula, eu quero enfocar a importância desses sistemas, eu vou conceituar e falar dos benefícios e das limitações desses tipos de sistemas, com foco no bioma amazônico. Um outro tipo de sistema silvopastoril, considerando a origem do componente arbóreo, é o sistema silvopastoril formado com árvores plantadas. E isso é óbvio que, nesse caso, as árvores elas são introduzidas na pastagem, numa pastagem já formada, ou não, ou ela pode ser introduzida durante o plantio da pastagem, ou ela é introduzida numa pastagem que esteja em processo de degradação, ou numa pastagem produtiva. Então, nesse caso, quando o sistema silvopastoril é formado a partir do plantio das árvores, a gente tem que entender que é necessário fazer um investimento em cercas para proteção das árvores plantadas e também para coroamento das árvores durante o desenvolvimento, principalmente durante o desenvolvimento inicial das árvores. E aqui algumas fotos mostrando de sistemas silvopastoris que foram implantados em algumas propriedades no centro do estado de Rondônia, no município de Nova União, Presidente Médici e Jaru. São propriedades de produtores familiares que participavam do projeto chamado Projeto Silvopastoril, financiado pelo Ministério do Meio Ambiente e que foi executado pela FETAGRO em Rondônia. E aí eu visitei essas propriedades e tirei algumas fotos, para mostrar como que os produtores estavam manejando esses sistemas. Essa outra área aqui é uma área de sistema silvopastoril plantado no município de Senador Guiomar. Essa é uma área que quem vem acompanhando e fazendo estudos, principalmente de desenvolvimento das espécies arbóreas, é o pesquisador da Embrapa Acre, o Tadário. E nessa área, quando eu visitei, existem dois tipos de espécies arbóreas nativas da Amazônia Ocidental, que é o mulateiro, que é esse daqui, e o bordão de velho, que é a Samânia tubulosa. São duas espécies arbóreas nativas da Amazônia Ocidental, e com 4 anos de plantio, o mulateiro já apresentava uma altura de 6,82 metros, e as árvores de mulateiro dominantes, elas apresentavam alturas que estavam variando de 8 a 10 metros e com o diâmetro da altura do peito em torno de 12 a 15 centímetros. Essas árvores foram introduzidas nessa área através de integração lavoura-pecuária, com o plantio de milho e seguido da braquiária. Quais os principais benefícios dos animais naqueles sistemas silvopastoris temporários, em que a produção florestal é mais importante do que a pecuária? Nesse tipo de sistema temporário, os animais eles têm a capacidade de produzir proteína animal sem precisar incorporar novas áreas da propriedade no sistema. Então, o produtor ele acaba tirando uma renda a mais da área. Ele reduz os custos de limpeza, nas entrelinhas de plantio das espécies arbóreas, através do pastejo. Então, os animais eles pastejam a gramínea nas entrelinhas, e aí isso eles acabam fazendo o controle de plantas invasoras. Se eles não formam, se o produtor não forma a pastagem, não coloca os animais, ele acaba tendo
gasto para fazer o controle das plantas que crescem nas entrelinhas de plantio das árvores. Nesse caso, né, reduz o risco de incêndios, né, porque reduz a quantidade de vegetação herbácea seca nas entrelinhas de plantio das árvores e acelera a ciclagem de nutrientes da biomassa. Então, melhora, e isso a gente considera também a deposição de fezes e urina dos animais, melhora a ciclagem de nutrientes na área, no solo. Além disso, o produtor consegue aumentar a produtividade da área tirando uma renda de uma atividade a mais. Já no caso dos sistemas silvipastoris permanentes, os principais benefícios relacionados com a introdução das árvores na pastagens estão relacionados principalmente com as características físico-químicas do solo. Então, a presença da árvore, ela aumenta as entradas, né, de nutrientes no solo, através do aumento da matéria orgânica, da fixação de nitrogênio atmosférico, principalmente quando a gente considera as espécies arbóreas leguminosas, né, e através da absorção de nutrientes. Reduz as perdas de matéria orgânica, melhora a ciclagem de nutrientes, controla a erosão do solo. E essas o melhoramento nas propriedades físicas do solo, eles acontecem porque a raiz das árvores, elas são mais profundas do que as raízes das forrageiras. Então, elas conseguem, né, no caso da árvore, ela consegue absorver água de camadas mais profundas do solo. E aí a ciclagem, né, e a absorção, a manutenção da umidade do solo melhora por conta disso. E existe um outro efeito benéfico sobre os processos biológicos, né, nodulação e micorrização, principalmente quando a gente fala, né, das espécies arbóreas leguminosas. E existe também a possibilidade, né, de melhorar o crescimento de micro-organismos, da microfauna e macrofauna de solo. Então, melhora processos biológicos no solo devido a esse fator positivo sobre micro e macrofauna de solo. Então, nessa figura, a gente resume todos os benefícios, né, que a árvore pode, todos os serviços que a presença da árvore pode representar numa área de pastagem. Então, os benefícios relacionados com a parte aérea, né, principalmente com a copa da árvore. Ela aumenta a captura de CO2, atenua o efeito dos ventos, tanto sobre os animais, quanto principalmente sobre o solo. Né, atenua a ação de ventos e atenua também a ação de chuva. Né, por isso que a gente diz que também reduz a erosão do solo. Diminui a oxidação da matéria orgânica e também a copa, né, a serrapilheira das árvores, ela também fornece nutrientes, né, que caem aqui no solo e que favorecem, né, a ciclagem e manutenção de nutrientes no solo. E ela também serve como filtro, né, de nutrientes contidos nas poeiras. Tá? A fixação de nitrogênio e a associação com micorrizas nas raízes, né, ocorre maior deposição de matéria orgânica e ciclagem de carbono, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. Os resíduos de raízes também aumentam as entradas de nutrientes e matéria orgânica no solo. E como eu já falei, né, o crescimento das raízes das árvores, elas rompem as camadas compactadas do solo e também buscam a água das camadas mais profundas do solo. Então, essa figura ela só resume, né, todos os benefícios, né, e as inter-relações da árvore presente no ecossistema de pastagem.
Esse é um estudo que foi realizado pelo Tadário lá no Acre, em que ele mostra, né, o efeito da copa, né, das árvores sobre o teor de fósforo e cálcio no solo. O Tadário fez, considerando a espécie arbórea bordão de velho, né, da Samanha tubulosa, e ele tirou amostras de solo, considerando a distância da árvore, né, considerando o raio da copa, a meio metro, 1 metro, 2 e 3 metros. E aí ele observou que, principalmente com relação ao teor de fósforo, esse teor de fósforo ele vai diminuindo à medida que o solo vai se distanciando da copa da árvore. Isso é para mostrar, né, o efeito da copa de árvore, nesse caso é uma leguminosa, né, somente sobre o fósforo e o cálcio no solo. Né. Então, mostrando a importância, né, e considerando somente a camada 0,20 do solo. Tá. O que a gente observa é que essa melhora na ciclagem de nutrientes do solo, ela reflete sobre o capim. Então, muitas vezes, né, quando o capim ele é mais verde e mais vigoroso sob a copa da árvore. Isso desmistifica, né, que o excesso de sombra, realmente o capim, ele é sensível ao excesso de sombra. Mas quando a gente considera árvores com arquitetura de copa não tão densas e que permitem a passagem de luz, o capim que cresce sob a copa, ele cresce mais verde e mais vigoroso, devido a essa melhora de reciclagem de nutrientes no solo. As árvores também protegem o rebanho de extremos climáticos, diminuindo o estresse térmico. E aqui é só uma figura para mostrar o efeito do estresse térmico sobre a produção de leite em vacas leiteiras. E quando as vacas são mais produtivas, esse efeito é maior ainda. Então, nessa figura, aonde está as cores mais escuras, dizem a porcentagem de perda na produção de leite devido ao excesso de temperatura, né, a temperaturas elevadas. Então, nas regiões mais quentes, e é justamente na região amazônica, os bovinos leiteiros, eles sentem muito em termos de produtividade devido ao calor. Né? E essas perdas são tanto maiores quanto maior for a produtividade do animal e quanto maior for a temperatura média anual do local onde está o rebanho. Isso são estimativas e que são dados que foram publicados no Instituto Nacional de Meteorologia. Aqui é uma foto, né, mostrando a nossa área de integração lavoura-pecuária-floresta, lá no nosso campo experimental de Porto Velho, um plantio de eucalipto, e nós estamos fazendo já algumas avaliações com animais. E aí eu visitei essa área e eu pude observar que nas árvores, né, que estão plantadas e não estão a gente não está usando com os animais, elas estão intactas, mas os animais, né, quando a gente coloca eles na área, eles costumam se esfregar nas árvores. Então, por isso que a gente tem que tomar o cuidado de só introduzir os animais na área depois que as plantas atingem uma determinada altura e um determinado diâmetro, a altura do peito. Eles realmente causam injúrias, mas é porque eles realmente têm essa necessidade de se coçar. Quando a gente fala de bem-estar, a gente está acostumado a associar o bem-estar somente com a produção, com o estresse térmico, né? E a queda de produção devido ao estresse térmico. Mas existem outros comportamentos, o bovino gosta muito de se coçar, gosta muito de passar e de roçar. E aí a presença da árvore favorece com que eles manifestem esse tipo de comportamento. Isso a gente pode considerar também como um aumento do bem-estar dos animais. Aqui mostrando, né, o capim que eu retirei, né, debaixo da copa de um frejó e a pleno sol, somente para mostrar a diferença na coloração do capim e no tamanho do capim.
Então, o capim cresce mais vigoroso e mais verde, e o teor de clorofila que dá essa coloração mais esverdeada está diretamente relacionado com o teor de nitrogênio e com o teor de proteína da pastagem também. Então, há uma melhora no valor nutritivo do pasto devido à presença de árvore. E aí esse estudo realizado pelo Carlos Maurício, ele verificou, né, o teor de proteína e minerais em capim, Braquiária brisantha, né, o capim marandu, que cresce à sombra de duas leguminosas arbóreas nativas da Amazônia Ocidental e a pleno sol. E ele observou que realmente o teor de proteína do capim que cresce sob a sombra da varginha ou sob a sombra do bordão de velho é maior do que o teor de proteína do capim que cresce a pleno sol. Além disso, árvores, existem algumas espécies arbóreas que produzem frutos que são bastante apreciados pelos animais. No caso aqui eu cito como exemplo a abajinha e o bordão de velho, essas duas espécies arbóreas que também foram avaliadas no estudo do Maurício. Essas duas espécies arbóreas, elas produzem principalmente no período seco, lá na Amazônia Ocidental, elas produzem esses frutos e que são consumidos pelos animais. A gente diz que essa é uma suplementação natural para o rebanho durante o período seco, que é um período de escassez de forragem. Além disso, as árvores também podem servir como um investimento para a propriedade. Então, uma propriedade que você chega e que você observa que ela é mais arborizada, ela fica mais bonita, né? E, além disso, ela também pode fornecer madeira que pode ser utilizado pelo produtor. Então, nesse caso, essa propriedade aqui, não sei se dá para vocês verem direito, mas o produtor havia cortado uma árvore, ele estava transportando o tronco para arrumar o curral dele. Então, aí ele não está precisando comprar e tirar o dinheiro do bolso para a reforma do curral. Ele usa a própria madeira que ele tem na propriedade, que ele tira de algumas espécies arbóreas com potencial madeireiro, na área de pastagem dele. Por outro lado, os sistemas silvopastoris não são só, eles apresentam bastante benefício para o produtor, mas ainda existem bastante limitações para o uso desse tipo de sistemas. As principais limitações: necessidade de investimento relativamente alto na fase de estabelecimento, principalmente quando a gente está falando de sistema silvopastoril plantado. Então, a gente tem que considerar que, nesse caso, é necessário haver gastos com produção de muda, com a proteção das mudas das árvores, principalmente no estágio inicial de desenvolvimento das espécies arbóreas, que a área onde essas espécies arbóreas são plantadas, elas precisam ser isoladas, e aí é preciso haver um investimento em cerca, além da perda por algum tempo da área, né? Existe uma baixa lucratividade inicial, porque inicialmente as árvores não vão fornecer serviço, não vão fornecer madeira, não vão fornecer nenhum produto. Então, elas só vão começar a fornecer algum produto se elas forem bem manejadas, né, e se for espécies de crescimento rápido, a partir de 3, 4 anos. Né. Quando a gente introduz mais um componente no sistema de produção, esse sistema de produção ele também fica mais complexo. Então, ocorre, né, que esses sistemas silvopastoris, eles são mais complexos para serem manejados. Existe maior dedicação, né, do produtor e exige maior conhecimento técnico, principalmente para a tomada de decisões de manejo, para planejamento e manejo do sistema. E existe ainda um problema cultural, né? Ainda existe uma percepção incompleta por parte de técnicos e produtores sobre os benefícios dos sistemas silvopastoris. Né? Muitas vezes o produtor acha que a árvore só serve para fornecer sombra para os animais e não percebe que ele também pode tirar outros benefícios das árvores. E ainda existe também a crença de que a árvore acaba com o pasto, que o sombreamento, e realmente o sombreamento
a falta de luz para o capim realmente interfere no crescimento do capim. Mas se isso for feito de uma maneira não aleatória, mas de uma maneira técnica, é possível você arborizar a área e tirar benefícios disso. Então, a gente tem ainda necessidades e gargalos, né, para serem resolvidos. Do ponto de vista cultural, entender as motivações que levam os pecuaristas a manter as pastagens com baixo grau de arborização, né? Então, o que a gente precisa fazer para convencer os pecuaristas da necessidade de aumentar esse grau de arborização, né? Do ponto de vista econômico, a gente, enquanto pesquisador e enquanto técnicos, a gente tem que ser mais efetivos para demonstrar os benefícios econômicos e benefícios expressivos, né? Só que esses estudos, eles são estudos a longo prazo, né? Principalmente quando a gente fala do benefício econômico das espécies arbóreas. Então, a gente não vai conseguir demonstrar isso em estudos realizados durante 2 ou 3 anos, são estudos longos, de 10, 15 anos, e aí é preciso ter muita persistência por parte dos pesquisadores e sistemática de coletar dados ao longo de todos esses anos. E do ponto de vista técnico, né, que a gente precisa ainda resolver muitos gargalos técnicos que dificultam a adoção de sistemas silvipastoris. Então, a gente ainda precisa de muita informação sobre plantio de espécies arbóreas, manejo, né, questões tão relacionadas com a biologia, principalmente de espécies arbóreas nativas. Daí foi o nosso grande incentivo para o estudo arbopasto. A gente focou nas espécies arbóreas nativas exatamente pela falta de informações dessas espécies. Não porque a gente defenda que todo o sistema silvopastoril precisa ser feito com espécies arbóreas nativas. Não é isso, mas foi um esforço da Embrapa Rondônia e da Embrapa Acre, né, e que eu dou grande mérito ao Carlos Maurício por ter tomado a frente desse projeto, para tentar resolver um pouco desses problemas técnicos com a publicação do Guia Arbopasto. Então, a gente ainda apresenta muitas dúvidas, né, sobre quais espécies arbóreas a gente deve plantar no sistema, quais as características das espécies arbóreas, qual a densidade de árvores que a gente deve utilizar nesses sistemas, no manejo seletivo da regeneração natural, como reconhecer essas regenerações, né, e como proteger as mudas plantadas ou as plantas jovens, oriundas de regeneração natural ou não, de maneira econômica. E a gente tenta responder essas perguntas no Guia Arbopasto. Então, para mais informações, né, existe o guia que está publicado desde o ano passado, desde 2012, na verdade, mas ele está disponível para compra desde de julho do ano passado, no site da livraria da Embrapa, né? Então, quem quiser adquirir o livro, entra no site da livraria da Embrapa, né? Ou pode entrar em contato telefônico ou pode mandar e-mail. Muito obrigada, até a próxima aula.